Queridos irmãos de Caminhada Espírita, aqui estamos mais uma vez para estudarmos o livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso estimado Chico Xavier. A lição de hoje é a de número 29, no estudo da salvação. E ela é retirada de Atos, capítulo 2, versículo 47. Vejamos. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. Então está aqui bastante claro a procura da salvação, os que se encontram verdadeiramente em salvação. E Emmanuel então nos fala a respeito do que está lá em Atos. A expressão fraseológica do texto varia por vezes, acentuando que o Senhor acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando, ou que se iam salvar. Então aqui já podemos interpretar o que significa a salvação. Simplesmente um passe de mágica? Simplesmente Jesus vai chegar e salvar todos? Onde encontra-se realmente a salvação? A salvação encontra-se em nós, na busca constante, efetiva, incansável de nossas mudanças morais, seguindo tudo aquilo que o nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos preconiza. Seguir as leis do Pai, que foram trazidas pelo nosso Mestre amado, o governador planetário Jesus Cristo. Então não é Jesus nem ninguém que vai nos salvar. Simplesmente nós a nós mesmos. Ou seja, praticando as leis de Deus consoante nossos livre-arbítrios, nossas decisões, nossas escolhas, os caminhos traçados por todos nós que buscam verdadeiramente a salvação. E Emmanuel aqui continua dizendo: de qualquer modo, porém a notícia serve de base a importante estudo da salvação. Muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Ou seja, evitar os riscos e buscar a tranquilidade, a serenidade, até a inércia. Não basta simplesmente não fazermos o mal. Porque o mal, como nos fala a doutrina espírita, é a ausência do bem. Então, todo o bem que não praticamos em nós mesmos, pela transformação espiritual, moral, a reforma íntima, todo o bem que deixamos de fazer ao próximo, pela caridade, a lídima caridade, nós não estamos buscando a salvação por aí. O caminho não é este. O caminho é exatamente tudo aquilo que o Cristo nos traçou. Negar a nós próprios, nossos valores, nossas regras, nossos ditames, regidos pelo nosso ego escravocrata, carregarmos nossas cruzes sem lástimas, sem reclamações, porque elas nos pertencem, e seguir firmemente o nosso Mestre Jesus. Aparentemente isso é difícil, mas todo o esforço despendido por nós nesse enredo extraordinário será devidamente recompensado. Entretanto, vemos o Cristo
apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. Muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da Igreja nascente conheceram aflição e martírio, lapidação e morte. Eram os caminhos daquela época, da Igreja nascente, do cristianismo nascente. Então, por conta da incúria, da imprevidência, da crueldade muito presente, onde não existiam as leis que existem hoje, lá, naquela época, era a lei dos mais fortes. Então eles conheceram a aflição, o martírio, a lapidação, a morte, o testemunho. Certamente, emblematicamente, o que significa isso hoje nos dias atuais? Não vamos passar por aflições martirizantes, não vamos sofrer lapidações, crucifixões, mas, trazendo uma correlação, vamos ter que passar pelas dificuldades, vamos ter que passar pelo trabalho árduo de transformação, a perseverança, a fé, a convicção robusta, e para isso a grande luta terá que ser com nós mesmos. Continuando aqui, Emmanuel nos fala: designados por Jesus para a obra divina, aqueles irmãos não se forraram à dor. Mãos calejadas em duro trabalho, conheceram sarcasmos soezes e vigílias atrozes. Sim, aqueles irmãos passaram por inúmeras dificuldades, inúmeros sacrifícios. Eram os momentos daquela época. Precisaram passar pelo duro trabalho, pelos sarcasmos vis, pelas vigílias atrozes, dolorosas. Hoje, também precisamos trabalhar de uma outra forma, intelectivamente, pelo conhecimento, pela inteligência, o trabalho moral. Também vamos passar por sarcasmos, ironias, as vigílias atrozes, quando estamos verdadeiramente incorporados às fileiras do nosso Mestre amado. Encontraram esses irmãos no excelso amigo, não apenas o benfeitor, que lhes garantia segurança, mas também o mestre ativo, que lhes oferecia lição em troca do conhecimento e a luta como preço da paz. Vejam que maravilha. Aqueles que advogavam as ideias do Cristo recebiam a lição, recebiam o conhecimento, recebiam a força para a luta, para a batalha, para atingir essa paz que tanto desejamos. É que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, à distância do suor na marcha evolutiva, tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Emmanuel, então, aqui nos aponta que a vitória não virá pela preguiça, pela inércia, sentando nos louros das conquistas aparentes, mas sim temos que triunfar, não desertando do combate, mas suando, trabalhando, operando em nossas marchas evolutivas, consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do selo infamante da cruz. Salvar, como diz o nosso querido irmão, é, sobretudo, regenerar,
instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Então, meus irmãos, vejam aqui como Emmanuel sela nossos caminhos, nos aponta a devida trilha que devamos seguir. O que é a salvação? Em verdade, é a regeneração. É nós nos regenerarmos, sermos criaturas melhores. A instrução, como é importante o conhecimento, como a doutrina espírita nos traz a lógica, o bom senso, com a sua filosofia, os porquês. É a instrução, meus irmãos. Educação, nos fala aqui Emmanuel. Educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Educar significa repetir, volver, trabalhar incessantemente, incansavelmente, para irmos formando valores morais que deverão ser implementados a pouco e pouco. E com isso, vamos nos aperfeiçoando para a vida eterna, que só a reencarnação nos propicia. Voltar para a escola, voltar para a ribalta, voltar para o palco do trabalho que devamos prosseguir neste caminho único e irrecusável, o caminho da evolução, o caminho da perfeição relativa que todos nós vamos atingir. Uns ainda vão se retardar, por lhes faltar o conhecimento, o avanço moral, mas também lá chegarão. E outros chegarão à frente, não afamados, não com correrias, mas, como disse, firmando valores que serão inseparáveis de nós mesmos. Levaremos para a eternidade tudo aquilo que conquistaremos com muito trabalho e com muito suor. Meus queridos irmãos, que Jesus nos abençoe mais uma vez por tantos ensinamentos como este, nos indicando o verdadeiro caminho da salvação. Graças a Deus e que assim seja.